Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Pensando Sociologicamente com o professor Miro Santos, tá? Nesse vídeo, hoje, dia 19 de setembro, vamos falar de Paulo Freire, aquele que é considerado o patrono da educação brasileira, um educador que revolucionou a alfabetização de jovens e adultos. Vem comigo. Bom, pessoal, o Paulo Freire, ele é muito criticado, sobretudo pelas pessoas da direita, extrema-direita, candidatos. Teve o Van Traub, né, o ex-ministro da Educação do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro. Os caras falavam muito mal de Paulo Freire. E a gente tem que retirar aí essas falseabilidades, essa questão que maculam a imagem do cara, né? Pô, um educador, um professor. Então a gente tem que ir contra, né? Essas imagens aí bem ruins, que são desinformação, são fake news, são realmente discurso até de ódio que a gente vê bastante. Quem foi Paulo Freire? Foi um educador brasileiro, pernambucano, que ele desenvolveu uma técnica nova de pedagogia lá em Angico, no interior do Rio Grande do Norte, com pessoas que eram adultas analfabetas. Essas pessoas eram agricultoras, eram trabalhadores rurais, eram, né, trabalhadores aí da construção civil, etc e tal. Bom, essas pessoas, elas, a partir da ideia de Paulo Freire, seguiram seu método e foram alfabetizadas. Em um total de 380 estudantes, ele conseguiu alfabetizar 300 em 40 horas. Foi inovador. Por isso que ele é muito considerado, ele é respeitado no mundo todo, ele é lido, né, nas 100 maiores obras em relação à citação dos 100 maiores autores citados, figura-se Paulo Freire, o único brasileiro que é mais citado aí em artigos científicos, etc. Professor Miro, por que ele é tão criticado? Por alguns motivos. Eu vou esclarecer algum deles, mas tem vários, tá? Primeiro motivo, ele é tão falado, ele é falado mal, ele é vilipendiado pela extrema-direita ao dizer que, por conta da pedagogia de Paulo Freire, a taxa de analfabetismo no Brasil ela é muito alta. Isso é mentira, né? Se a gente for ver a série histórica, vou colocar um gráfico do IBGE, a gente vai perceber que a alfabetização no Brasil ela vem aumentando, né? Na década de 50, na década de 40, a gente tinha aí mais da metade da população brasileira que não eram alfabetizados. Vou colocar o gráfico para vocês aqui, tá? Ó, gráfico do IBGE, a gente tem aí na década de 40 e década de 50, a maioria da população, que é essa barra em laranja, a maioria da população não era alfabetizada. Na década de 60, que é a década de Paulo Freire estava desenvolvendo seus trabalhos, 40% da população de 15 anos ou mais não sabia ler e escrever. E a gente vem diminuindo, né? Ó, na década de 70, 33% não sabiam ler e escrever. Na década de 80, 25%, um quarto da população. Na década de 90, 20% da população não sabia ler e escrever, que é muito alto. Nos anos 2000, 13%. Nos anos 2010, a taxa de alfabetização é de 90%. A taxa de analfabetismo é de 9,6%. E agora, em 2022, a gente tem um total aí de 7% a taxa de analfabetismo no Brasil. 7%, 93% das pessoas sabem ler e escrever. Então é um mito dizer que por conta da pedagogia de Paulo Freire, aumenta-se o analfabetismo no Brasil. Isso é um mito. Outro mito que também advém, né, deste é o quê? Que de fato a pedagogia de Paulo Freire ela é tendenciosa, ela é crítica ao capitalismo, ela vai acabar com a escola, ela é um monte de coisa aí que dizem fazer mal à família, mal à escola, doutrinação ideológica, etc e tal. É mentira, por quê? Porque, primeiro, que Paulo Freire realmente ele é um humanista. Ele desenvolve teorias aí críticas ao capitalismo por conta da sua desigualdade social, por conta das crises e por conta do país ser um país aí terceiro-mundista, ou um país que é refém, né, dos países centrais no capitalismo. É um país que é chamado país em desenvolvimento, mas na verdade a gente está num país muito precarizado, com alto índice de desigualdade social. Então, é claro, o cara com a leitura de mundo humanista, que leu Marx, que leu Hegel, que leu os pensadores críticos aqui da América do Sul, ele vai desenvolver uma teoria crítica à desigualdade social. Defensor da escola pública, com certeza. Mas, primeiro, que ele não é unanimidade, né, no universo da educação no Brasil. Se o Paulo Freire ele desenvolveu uma pedagogia que é muito crítica,
ele foi revolucionário em relação à pedagogia da alfabetização de jovens e adultos, ele não é unanimidade na universidade. E não é unanimidade também na alfabetização de crianças. A gente sabe que há tendências pedagógicas. Então, a gente tem a tendência liberal e a tendência crítica. O Paulo Freire é da tendência crítica, uma das, que é a tendência libertadora. Mas você tem a tendência libertária, você tem a tendência crítico-social dos conteúdos. Ele não é unanimidade. Outra coisa, a maioria das tendências no país em relação à escola é uma escola conservadora, cara. É uma escola de tendência liberal. A gente engatinha ainda na escola nova, né? Que é uma das escolas da tendência liberal. Imagina ser crítico, né? Uma escola que realmente faça críticas ao capitalismo. Não, a escola é conservadora, velho. Então, quando você fala que a pedagogia de Paulo Freire ela é tendenciosa e ela vai ser doutrinadora na escola no país, está acabando com a educação no país, está acabando com a família, primeiramente, isso é uma grande mentira, né? Isso é uma falseabilidade, é falsear o real, é não entender o real. E também, se você sabe como que funciona a escola pública hoje, você sabe que ela é muito conservadora, é muito tradicional a escola, tá bom? Então, é outro grande mito. Mais um mito, né? É que a pedagogia de Paulo Freire, ela é unanimidade. Ela não é unanimidade, né? O Paulo Freire é considerado, muito considerado, pela sua revolução em relação à pedagogia. Ele é um pensador que é um filósofo da educação. Ele defendia ali a humanização na educação. Ele era contra a educação bancária, aquela coisa de você ficar enfiando conteúdos, né, cartilhas à torta e à direita. Ele falava, ó, calma, vamos pensar em temas geradores, vamos pensar no contexto social em que as pessoas vivem, na história de vida, no seu cotidiano. Então ele pegou lá, em relação aos trabalhadores na cidade de Angico, no Rio Grande do Norte. Vem cá, trabalhador, o que que você faz? Ah, professor, eu sou agricultor. Então você usa o quê? Foice. Beleza, você usa o quê? A faca. Ó, então vamos escrever foice. Começa com a letra F. Vamos aprender. Faca também. Chegava no outro trabalhador. Você, estudante, você faz o quê? Ah, professor, eu sou pedreiro. O que que você utiliza como matéria-prima? Ah, o tijolo, professor, para fazer casas. Então tá bom, o tijolo começa com a letra T. Vamos aprender a escrever o tijolo. O que mais que a gente pode ter? Telha. Telha também começa com a letra T. Vamos escrever telha. Telhado também começa com a letra T. Então, assim, é algo mais significativo. Ele está dialogando com Vygotsky, ele está dialogando com Ausubel, ele está dialogando com Piaget. Ele é um grande pensador filósofo da educação, mas não é unanimidade, tá? Você tem vários outros pensadores, ele não é unanimidade, inclusive na universidade, beleza? Então, são alguns mitos que a gente tem que tirar em relação ao Paulo Freire. Tem vários outros educadores, sejam estrangeiros ou sejam aqui do Brasil, que são considerados, são muito estudados na pedagogia, nas licenciaturas. Paulo Freire é um dos. Então, dizer que a educação está sendo acabada por conta do Paulo Freire, a unanimidade é Paulo Freire, ele é doutrinador, por isso que a escola pública não avança, é mentira deslavada, beleza? Então, vamos comemorar dia 19 de setembro, hoje, né? Aniversário de Paulo Freire. É isso, 103 anos atrás, nascia Paulo Freire em 1921. Beleza? Um grande pensador brasileiro, um grande pensador da filosofia da educação, que a gente tem que ler nas suas obras. A obra-prima dele é Pedagogia do Oprimido, mas várias outras obras também dialogam e criticam essa educação bancária, tá? Que os estudantes têm que ser tem que ter ali conteúdos, conteúdos, conteúdos. Não. Paulo Freire está criticando isso para uma aprendizagem mais significativa, tá bom? Ficamos por aqui. Defenda Paulo Freire, não deixe os caras falarem mal, hein? Principalmente falarem sem conhecer a obra, sem ler o Paulo Freire, desconhecendo e falando aí desinformação. Eu fico por aqui. Um forte abraço. Vamos sempre pensando na sociedade de educação e a complexidade do real. Valeu, até mais.